Hoje nós estamos recebendo aqui Nelsinho Trade, que também é candidato ao Senado da República. Nelsinho, obrigado por atender o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, Otávio Neto. Bom dia, Lucas. Bom dia, Valdir. Bom dia, Isabelle. É uma satisfação muito grande a gente poder interagir com seus ouvintes. Quero parabenizar o grupo CBN, através da pessoa do Rosário Congro Neto, uma pessoa que realmente é inovadora na questão da comunicação, não só para Campo Grande, Três Lagoas, mas todo Mato Grosso do Sul. A gente tem começado essas nossas conversas com os nossos convidados perguntando sempre qual o motivo que leva o senhor a querer ser senador da República por Mato Grosso do Sul. O motivo principal é que eu pretendo ser um senador diferente, um senador moderno, um senador participativo, um senador presente. Eu entendo que eu tenho todas as condições para isso, até pela minha trajetória política. Fui vereador por 3 mandatos aqui na capital, presidente da Câmara Municipal, fui deputado estadual, fui prefeito por 2 mandatos e candidato a governador do Mato Grosso do Sul. Eleição essa que perdi, mas foi a que eu mais aprendi, porque eu tenho uma lição de um conselho que meu pai me deu, que diz o seguinte: das derrotas a gente tira as lições para as futuras vitórias. E eu me sinto preparado para poder representar o meu estado a nível do Congresso Nacional, principalmente com o foco e com o conceito que eu tenho muito forte dentro de mim, municipalista. Eu quero ser um senador municipalista, diferente dos que a gente tem visto por aí. Lucas Namédio? Na última eleição, você acabou de citar a eleição que perdeu e que foi a que mais aprendeu, o doutor Nelsinho disputou contra o atual governador Reinaldo Azambuja. Todas as disputas, elas têm aí as suas acusações, pontos de convergência entre os candidatos, e agora, nessas eleições, o senhor está aí apoiando, está compondo a chapa com o Reinaldo Azambuja. O senhor se sente à vontade em pedir voto para ele, tendo polarizado com ele também nas eleições municipais aqui, porque o Marquinhos foi candidato contra a Rose, que era candidata do atual governador. Nesse momento, o senhor se sente à vontade em estar do mesmo lado dele, em pedir voto para ele, em trabalhar com ele? Bom, uma aliança política a gente tem que procurar fazer com quem a gente gosta e com quem a gente sente que gosta da gente. Eu entendo que a minha relação com o atual governador Reinaldo Azambuja sempre foi muito civilizada, respeitando as doutrinas da parte política. Quando nós estávamos em campos opostos, a gente sempre se respeitou muito. E ocasiões em que a gente pôde convergir dentro de um mesmo pensamento, a gente assim o fez, sempre produzindo para o bem da sociedade. Mas o que me trouxe realmente para essa aliança foi a incorporação por parte do programa de governo do atual governador Reinaldo Azambuja, que está se candidatando à reeleição, 3 pontos que, na nossa avaliação, eram imperativos para que a gente pudesse fazer aliança. Primeiro ponto, a valorização das cidades, dos municípios. Eu falei para o governador Reinaldo que, assim como eu, ele também foi prefeito, e nós temos que realmente dar um enfoque mais priorizado na relação do governo com os municípios do Mato Grosso do Sul. O segundo ponto, redução da máquina pública. Eu entendo que é inadmissível, falando no plano federal, um país como o nosso ter cerca de 30 ministérios. Tem ministério que a gente não sabe nem o nome, quanto mais o ministro. Nós temos que reduzir essa máquina pública para poder fazer com que se sobre mais recursos e que a gente possa investir esses recursos nas cidades e nas pessoas. E o governador Reinaldo, de pronto, acatou essa ideia. E, por último, a questão da geração de emprego e renda. Nós precisamos dar um choque no nosso estado no sentido de oportunizar mais para a sociedade a questão da geração de emprego e renda. E ele me garantiu que nesse governo dele, com o país
crescendo como a gente espera que cresça, ele vai fazer uma política muito forte na questão da geração de emprego. O Ulisses Guimarães, Lucas, ele dizia também o seguinte, que com muita sabedoria, inclusive, né, que em política você nunca está tão perto de um amigo que não possa se afastar e nem tão longe de um adversário que você não possa se aproximar dele. Ulisses Guimarães, PMDB, seu ex-partido. Eu pergunto ao senhor, o senhor foi prefeito de Campo Grande por 2 mandatos, o senhor é médico, a cidade continua hoje ainda enfrentando sérios problemas com a saúde pública. O que é que faltou para o prefeito Nelsinho Trade resolver a questão da saúde pública, oferecer um serviço com a qualidade que a gente sempre espera? Bom, primeiro que você já deu aí uma dica do Ulisses Guimarães, eu vou te dar uma outra, vou rebater, que eu aprendi com o ex-governador Leonel Brizola. Ele falava assim: nunca fale mal do seu adversário perto da sua família, porque o dia que você compor com ele, a sua família não vai entender nada. Coisas da política, né? O Citrade, coisas da política. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente tem que ter uma coerência. Você pode ter certeza que a minha aliança com o Reinaldo é algo natural. Ele me apoiou para prefeito as 2 vezes. Nós nos distanciamos na eleição de governador, até porque nós estávamos na disputa. Eu o apoiei no segundo turno e agora estamos fazendo uma aliança para ver se a gente consegue vencer essas eleições. Mas a questão da saúde é um problema muito complexo. Não é simples. A gente tem essa concepção e entende que quando a gente era prefeito, a gente fez o que pôde e até mesmo o que não pôde. Eu cheguei a investir 33% do meu recurso próprio na saúde. Então, é uma questão que precisa ter uma reformulação no âmbito nacional para a gente poder gerar mais fontes de recursos para ser investido na saúde e fazer esse programa que o atual governador está fazendo, de descentralizar a saúde dos grandes centros, para poder não ficar sobrecarregada da forma como a gente observa em alguns centros que ela está. Então ele está lá fazendo o hospital em Dourados, fazendo o hospital em Três Lagoas, já fez mais 3 ou 4 hospitais no interior, para poder justamente desafogar dos grandes centros, fazer a regionalização funcionar. E o programa da Caravana da Saúde, do qual eu fiz parte desde o seu primeiro dia. E se teve um outro pedido que eu fiz para o Reinaldo, eu vou falar aqui no ar para vocês agora. Eu falei: governador Reinaldo, se o senhor se reeleger, eu vou lhe fazer um pedido. E se Deus permitir, eu eleito senador da República, eu quero estar com o meu gabinete da urologia na Caravana da Saúde reservado, porque eu vou atender como eu atendi em todas as caravanas, porque é um programa que tirou 70 mil pessoas da fila da vergonha. Eu mesmo fiz vários atendimentos de gente com 3, 4 anos usando sonda. Teve uma sonda que eu não consegui tirar, eu tive que internar o paciente para operar. O senhor não acha, então, que falta no Estado prevenção? Porque a caravana vai resolver o problema depois do problema estabelecido. Acontece. Não está faltando um projeto maior? Os críticos, quando falam alguma coisa que a gente faz na saúde, eles têm que entender o seguinte: tudo que você vier fazer para a saúde ainda é pouco. Mas nós fizemos. Arregaçamos as mangas e fizemos. E eu quero dizer para vocês o seguinte: para 70 mil pessoas no estado, a gente fez a diferença. Eu canso de ir pelo interior, acompanhando o governador Reinaldo, as pessoas vêm espontaneamente falar: graças à caravana, eu consegui melhorar minha vida, eu consegui enxergar meu neto, eu consegui voltar a trabalhar, hoje eu sou uma pessoa recuperada, ambientalmente, socialmente inserida. Então, é um programa que realmente tem lá as suas críticas, mas é um programa que deu certo e foi outra coisa que nós colocamos para o governador Reinaldo para dar sequência nas ações de compartilhamento entre o PTB e o PSDB. 9h18, nós estamos conversando com Nelsinho Trade, candidato ao Senado da República. Candidato, historicamente o senhor sempre teve uma relação muito próxima com o André Putinelli. Nós já falamos sobre isso aqui numa entrevista antes e todo mundo em Campo Grande sabe da sua relação com o André Putinelli. Hoje ele está preso. O senhor já foi visitá-lo? Não, porque não tenho essa prerrogativa. Não sou advogado e não sou membro da família dele. Gostaria de ter ido? Mas sou solidário
ao que ele está passando, ao sofrimento que a família dele está passando, e entendo que essa nossa parceria que teve no passado foi muito proveitosa para Campo Grande, principalmente. Campo Grande, que seria de Campo Grande não fosse as obras que Nelsinho Trade e André Putinelli fizeram. Ocorre que acabou a eleição de 2014, nós tivemos um contratempo político, mas dentro da educação, dentro da civilidade, e eu resolvi buscar... Que contratempo foi esse? Você pode falar? Eu posso. Houve dentro do PMDB um grupo majoritário, do qual o senador Moca não compõe, porque ele, do início ao fim, ele teve do meu lado, que me abandonou a minha candidatura. E ela acabou sendo naufragada, e isso me deixou realmente muito triste. Mas isso são águas passadas, eu espero que ele possa superar essa adversidade, e eu tenho a certeza que com fé em Deus a gente pode superar qualquer coisa na vida. Candidato, nós temos um problema latente em Campo Grande. Quando você conversa com as pessoas, uma das principais problemas que saltam quando elas falam de Campo Grande é a questão do asfalto, os buracos na rua. E muitos acreditam isso a gestões passadas, inclusive do ex-prefeito Alcides Bernal, alcançando a prefeitura, a sua gestão. Principalmente, muito se fala da questão da lama asfáltica, que existem os inquéritos na justiça. Eu acho que é uma oportunidade interessante também de o candidato falar sobre essa questão, se sente culpado da situação que o asfalto de Campo Grande hoje se encontra, se acha que o que fez foi certo, o que o candidato pensa? Excelente pergunta sua, Lucas, porque tentaram me jogar dentro dessa vala, mas não conseguiram. Todas essas ações que eu estou respondendo, eu estou vencendo. São 6 ações? 9. 9. Eu estou vencendo elas ou no primeiro grau ou no segundo do grau. Na época em que o Nelsinho Trade era prefeito, ninguém nunca morreu por causa de buraco. A cidade não tinha essa epidemia de buraco que tem hoje. Atualmente estão morrendo, né? Atualmente já diminuiu um pouco, né? Mas morreu muito mais na gestão passada, né? Que é um absurdo isso aí, né? Onde já se viu. Eu tenho dito em algumas reuniões que eu fico muito triste de ver Campo Grande discutindo como é que tapa buraco, sendo que a discussão tinha que ser o metrô de superfície, projetos modernos que nós deixamos prontos dentro do Ministério das Cidades, com recurso garantido na Caixa Econômica Federal, no programa Pro Transporte, aproveitando que Campo Grande estava se credenciando para ser sede da Copa do Mundo. Eu deixei lá 169 milhões depositado no caixa para fazer o programa Pro Transporte, que incluía o VLP, veículo leve sob pneu, 86 quilômetros de VLP. Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro que teve Olimpíada e teve Copa do Mundo, fez 90 quilômetros. Imagina se nós tivéssemos implementado isso aí. Mas isso são águas passadas, e quero dizer também o seguinte, essa questão que você agora acabou colocando, absolutamente não me afeta. Por quê? Na nossa época, nós lançamos um programa de tolerância zero para o buraco em Campo Grande. E fiz, você está aí para você ouvir, 540 quilômetros de asfalto novo na cidade. Nelsinho Trade fez 540 quilômetros de asfalto novo. Todos os outros prefeitos antes tinham feito 455 quilômetros. Só eu fiz 540 quilômetros de asfalto novo. Asfaltei 100% das linhas de ônibus. Ou seja, essa é uma questão que tentaram me jogar nessa vala, mas não conseguiram. Essas ações que o senhor responde atualmente são 9, né? Tem ligação com essas obras que o senhor fez? Não, nenhuma. Essas obras não. Tem a relação com a questão da operação do tapa-buraco, que falaram que não tinha capital. Sua relação com o agronegócio, candidato, como é que o senhor pretende participar ativamente desse processo? Uma relação muito positiva, respeitosa. Eu tenho várias ações extremamente positivas nesse setor quando prefeito de Campo Grande. Cheguei a ganhar prêmio nacional com o projeto dos orgânicos, onde a gente pegou e organizou todos os polos produtores de verduras, de hortaliças no nosso município, organizamos as estradas, refizemos as pontes, eles começaram a produzir mais, e com isso a produção tinha que ser vendida,
organizamos a feira de orgânicos na Praça do Rádio Clube e no pátio do estacionamento da prefeitura. Quando a gente viu que isso não era suficiente, pegamos um ônibus, adequamos ele para que ali dentro os produtores pudessem percorrer os bairros e vender os seus produtos. Quem quiser pesquisar no YouTube, pesquisa lá, ônibus Verdurão, que vocês vão ver, esse projeto ganhou um prêmio nacional. E a gente tem um case muito positivo nesse setor, além do respeito que tenho também pelas entidades que representam esse setor, onde nós vamos fazer uma interlocução muito positiva com eles, com certeza. Candidato, uma oportunidade importante também para que a gente abra aqui espaço para que o senhor possa explicar. O senhor está ainda com os bens bloqueados, não está mais? Como é que está a sua situação? Até porque o senhor registrou sua candidatura, parece que não teve nenhum problema. O senhor pode falar sobre isso? Posso, sem problema nenhum. Essa questão de bens bloqueados, a justiça faz através de uma medida cautelar. O que quer dizer isso? Ela, para esperar o desfecho do mérito da ação, ela faz o bloqueio dos bens. Os meus bens estão declarados na Justiça Eleitoral. O que eu tenho de dinheiro, o que eu tenho de bens, que dá um total de 3.500.000 reais que eu amealhei com muito trabalho sério, trabalho honesto, como prefeito, como médico, como vereador, como deputado estadual ao longo da minha vida. Algumas ações ainda estão travadas, mas a grande maioria delas, eu digo 80%, já estão desbloqueados. O governador tem Marcelo Miglioli junto com o senhor aí para poder exercer. Quem que tá, o senhor teme o governo apoiar mais o Miglioli? O senhor está caminhando bem com isso? Como é que é? São candidaturas separadas? Não existe isso dentro do nosso grupo. Apesar de um ou outro candidato às vezes colocar o seu material só com o Miglioli ou algum outro colocar só com o Nelsinho, nós estamos trabalhando unidos, nós temos uma chapa unida, uma chapa entrosada, e o governador Reinaldo fez muita questão para que isso prosperasse. Então, eu estou absolutamente tranquilo, confio no PSDB, confio no governador Reinaldo, e eu tenho a certeza de que nós juntos vamos chegar até a vitória. O senhor vai apoiar Geraldo Alckmin? Vou apoiar Geraldo Alckmin. Eu entendo que o momento em que o Brasil está atravessando, qualquer extremo pode ser perigoso. Eu acho que nós temos que ter alguém de centro, uma pessoa que possa unir toda essa situação para que, com experiência, eu penso que com Geraldo Alckmin, a gente sabe que amanhã vai ser sábado e vai ser sábado. Ele tem 4 mandatos no governo do estado de São Paulo. É só você observar os estados vizinhos, todos eles com problemas de atraso de folha de pagamento, com crise em segurança, com situações calamitosas, com intervenção federal. E São Paulo, ninguém fala nada. Normalmente é assim, quando as coisas são corretas, quando se acerta, há um silêncio. Então, a gente tem que falar, eu entendo que o Alckmin é o mais preparado. Agora, a respeito, nós temos uma eleição muito plural no Brasil, e isso é bom. São vários candidatos, tem o Bolsonaro, várias pessoas me apoiando que vão votar no Bolsonaro, alguns da ala esquerda também, que nos apoia e que vai votar na ala da esquerda. Então, essa é a democracia. E viva a democracia que nós temos no nosso Brasil, que a gente pode se manifestar livremente de acordo com o que a gente pensa. Aproveitando que um senador, além das questões regionais, ele tem muitas pautas nacionais, e o Brasil vai entrar no próximo mandato, invariavelmente, no debate de algumas reformas, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política, talvez a gente não sabe, e os senadores vão participar ativamente desses debates. O que o candidato pensa dessas mudanças que o Brasil precisa, que ideias tem para essas reformas? É muito interessante até, eu quero parabenizar a iniciativa de vocês de ter trazido aqui na nossa capital o Sardenberg, que fez uma palestra justamente em relação a isso, principalmente na questão econômica, dizendo da necessidade do nosso país de fazer as reformas necessárias para que a gente possa ter um Brasil mais enxuto, um estado mais produtivo, um município que venha poder ter mais recursos. Eu encaro isso como uma necessidade, cada tema tem a sua particularidade, vou procurar observar muito a questão dos direitos adquiridos e garantidos, principalmente
do povo trabalhador e com certeza vou emitir o meu juízo dentro dos critérios absolutamente respeitados naquilo que eu tenho de concepção de vida, que é preservar sempre o direito do trabalhador. A gente conversou aqui com alguns adversários seus, né, candidato ao Senado também, e a gente perguntou sobre pesquisas eleitorais. Alguns acreditam a sua liderança em algumas pesquisas ao fato do senhor ser aqui da capital, mas dizem que o senhor não está bem no interior do estado. Como é que o senhor avalia? Não é verdade. Eu fiquei 3 anos percorrendo o estado, montando o meu partido. Tem cidades que eu já visitei mais de uma dezena de vezes. Tenho companheiros fiéis que empunham a bandeira do nosso partido, empunham a bandeira do PTB. Tem um recall muito interessante, uma lembrança muito interessante da nossa administração como prefeito de Campo Grande e da nossa campanha como governo do estado. E com esse discurso de valorização das cidades, do municipalismo, eu tenho ganhado muitos simpatizantes pelo interior afora. E eu procuro dizer algo que eu vou dizer aqui para vocês. O meu primeiro ato como senador da República, e se Deus permitir eu vou chegar lá, vai ser tirar as portas do meu gabinete. Eu não quero que o meu representante do Mato Grosso do Sul, seja prefeito, seja o cidadão comum, lá no Congresso? Eu até perguntei pro Mandetta, você acha que isso vai dar algum rolo? Mas muita coragem, lá no Congresso eu vou tirar as portas do meu gabinete. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, porque não tem que bater em porta. Se eu tô lá é para servir a população que confiou em mim, que acredita em mim, e eu sei o que é correr atrás de um recurso. Eu já fui como vereador, já fui como deputado estadual, já fui como prefeito. Eu sei a peregrinação e o critério que tem para você poder chegar até o seu senador. Comigo não vai ter isso. Vão ter livre acesso para a gente poder fazer um novo Mato Grosso do Sul com o senador moderno e diferente que eu pretendo ser. Nelson Trade, a gente gostaria de deixar o espaço livre nessa parte final para que você possa se dirigir ao ouvinte da Rádio CBN, ao eleitor que também busca fazer a sua escolha, definir a sua escolha para o Senado, são 2 vagas. Esteja à vontade, por favor. Eu estou muito feliz nessa campanha, estou sentindo aí uma receptividade muito grande, as pessoas estão concordando com aquilo que eu falo, aquelas que não concordam, eu dou todo o espaço para poder debater, emitir suas críticas. A gente sabe que isso faz parte do sistema democrático e quero pedir a você que está nos ouvindo e que está nos vendo, se você ainda não escolheu o seu senador, pode ter certeza, eu serei um senador diferente, presente. Vou fazer vocês lembrarem dos nossos senadores que marcaram pontos na história do Brasil, como Fragelli, que chegou a ser presidente da República, como Canali, como Rames Tebet, como o próprio Delcídio, que teve esse contratempo, mas todo mundo reconhece o seu trabalho. Então eu vou orgulhar Mato Grosso do Sul. Se eu chegar lá, a cadeira não vai ser minha, vai ser do povo de Mato Grosso do Sul. E o meu número, pode falar? Pode. É 144. Agora 144, vai aparecer minha cara, aí você aperta o confirma. E é bom lembrar que essa eleição, isso é muito importante, viu, Otávio? Em muitas reuniões que eu vou, quando eu falo, vocês vão votar 2 vezes para Senado. Tem muita gente que não sabe. Né? Ontem mesmo eu fui numa reunião. Não pode ser no mesmo candidato, é bom deixar claro eu também. vou contar uma passagem também. Ontem eu fui numa reunião de uma deputada estadual e o assessor direto dela não sabia. Ele mesmo não sabia. Aí esses dias eu fui num assentamento e eu fiz um atendimento médico lá e chegou uma senhora para mim e falou, nem adianta você vir pedir voto para Senado aqui que eu já tenho meu candidato. Eu vou votar no fulano de tal. Falei, mas a senhora pode votar 2 vezes em 2 senadores. Ela falou, eu gosto tanto dele que eu vou votar nele 2 vezes. Aí eu falei, mas não pode, a senhora vai até anular o seu voto, isso não vai dar certo. Aí ela falou assim, mas você tá com conversinha pra cima de mim, pra ganhar o meu voto. Falei, não tô não. Aí peguei, mostrei a legislação, aí ela se convenceu, mas da seguinte forma, o primeiro voto ainda vai ser dele, porque ele tá no meu coração e você ainda não tá. Mas só porque você me explicou, o segundo voto vai ser teu. Então, tanto faz ser o primeiro ou o segundo voto, a gente tá aí nessa batalha para poder ser o senador moderno, o senador diferente, o nosso senador Nelsinho Trade 144. Obrigado.